Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs, né? Graça e paz. Chegou um, para não ficar sozinho. Vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, no capítulo 3, um capítulo bem extenso. Um dos livros que eu estou usando para estudar é um comentário bíblico do reverendo Hernandes Dias Lopes. Quando ele começa a comentar esse capítulo, a primeira frase dele é: Neemias 3 é um dos textos mais fantásticos da Bíblia. E quando a gente lê o texto, a gente vai perguntando assim: como é o texto mais fantástico da Bíblia? Como pode ser um texto fantástico? Para você ter uma noção, é só eu perguntar para você, por exemplo, você gosta de genealogia? Gosta de estudar, de ler genealogia? Normalmente aquela parte da Bíblia, a gente sabe que tem coisa para ensinar, mas que as pessoas gostam de pular a leitura. Esse texto de Neemias, no capítulo 3, parece que vai pelo mesmo caminho. Mas quando a gente estuda, a gente vê porque é um texto fantástico. Tem ensinamentos para a gente. Então a gente vai ler e a gente vai tentar fazer uma leitura diferente. Tem muitos nomes difíceis. Mas até para a gente, a nível de efeito didático, toda vez que aparecer a palavra depois dele, junto a ele, entre, de frente à sua casa, ou similares, os irmãos é que vão ler, ou as irmãs é que vão ler. E bem alto, tá bom? Entendido? Vocês vão perceber que eu vou fazer a pausa. Eu faço a pausa, vocês leem bem alto. O objetivo é vocês perceberem quantas vezes aparecem essas expressões, que vai ser realmente a ênfase aí desse texto de Neemias, no capítulo 3. Deixa eu ver se eu vou conseguir, porque eu perdi os meus óculos. Deixa eu conseguir. Prontos? Vamos lá. Eu vou ler, quando eu der a pausa, para expressões como junto a ele, depois dele, entre eles, vocês que vão ler. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Não. Vamos parar. É só vocês falarem junto a ele. Só isso. Tá bom? Vou ler de novo, hein? Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram, assentaram-lhe as portas e continuaram a construção até a torre dos 100, a torre do Ananel. Edificaram os homens de Jericó, também ao seu edificou Zacur, filho de Imri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós,
Reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, a cujo lado, vou repetir o que eu falei, filho de Mesalel, a cujo lado, reparou Zadok, filho de Baaná, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se juntaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Bazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Trabalharam Melatias, de Beonita, e Jadom, Merononita, homem de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de Dalém do Eufrates. Reparou Uziel, filho de Ararias, um dos ourives, Ananias, um dos perfumistas, restauraram Jerusalém até o muro largo. Trabalhou Refaías, filho de maioral da metade de Jerusalém. Reparou Gedaías, filho de Amurate, defronte da sua casa, e reparou Atuz, filho de Asabineia. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Baate, Moabe, como também a torre dos fornos. Reparou Zalum, filho de Aloé, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Anum, e os moradores de Zanoa edificaram e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados nas muralhas, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem, e ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Salum, filho de Colosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Zelá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. 16, depois dele. Reparou Neemias, filho de Abizug, maioral da metade do distrito de Bet-Azur, até defronte do sepulcro de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Repararam os levitas, Reum, filho de Banani, filho de Bani, e ao seu lado, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Repararam os seus irmãos, Bavai, filho de Anadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida da casa das armas, no ângulo do muro. Reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasabe, o sumo sacerdote. Reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cores, outra porção deste, a porta da casa de Eliasibe, até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele
repararam os sacerdotes que habitavam na campina, repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa, reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa, reparou Binuí, filho de Anadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palaal, filho de Uzai, reparou de frente do ângulo da torre, e sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Paróis, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Repararam os tecoítas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel, para cima da porta dos cavalos. Repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Reparou Zadok, filho de Mer, defronte da sua casa, e Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Reparou Ananias, filho de Semelias, e Anum, o sexto filho de Zelaf, outra porção. Reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua muralha. Reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina, entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas. Repararam os ourives e os mercadores. Bem? Primeira coisa, quero dizer, como eu sou bonzinho, eu li os nomes difíceis e vocês leram depois dele, entre eles, junto a ele. Irmãos, quando a gente lê esse texto e vê tantos nomes, tantas especificações de lugares ali do muro, que a gente não está bem habituado, a gente vai pensando qual é o propósito desse texto estar na Bíblia. Haja vista que toda palavra é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Desde o início do livro de Neemias, nós falamos que o livro de Neemias é, assim, um grande manual de liderança, sobretudo de liderança cristã, mas não só de liderança cristã. E se nós guardarmos bem essas expressões, o que elas significam, a forma como elas foram repetidas, reiteradas, de maneira, para nós na leitura, até cansativa, a gente vai entender como a gente tem que trabalhar na igreja e também fora da igreja, na nossa casa, no trabalho secular, em cada empreendimento, porque aqui a gente vê realmente um grande modelo de liderança e de motivação. A gente precisa ter pessoas motivadas ao nosso redor para que a obra aconteça. Lembrando que depois de mais de um século da obra parada, 142 anos, uma geração inteira saiu do que foi levada para o cativeiro, certamente já tinha morrido. Outros nasceram já no meio daqueles escombros. Os que retornaram encontraram os escombros ali
estavam acostumados. É muito ruim quando a gente acostuma com aquilo, é redundante, mas é isso aí, é muito ruim quando a gente acostuma com a coisa ruim e acha que aquilo é normal. Muitos deviam pensar, é assim mesmo, eu já nasci e vi isso assim, não tem jeito, já tentaram reconstruir, o rei Artaxerxes mandou parar a obra, pensou que a gente estava num complô contra eles. Enfim, depois de 142 anos de escombros, em 52 dias, o muro foi edificado. 142 anos de ruína. Em 52 dias, o muro foi edificado. Essas expressões e essa quantidade de gente trabalhando vai ensinar a gente algumas coisas. A primeira delas é que a gente tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. A pessoa certa no lugar certo. Todos foram envolvidos e cada um no seu lugar. A expressão junto a ele e ao seu lado, Neemias também designou homens de fora, de Tecoa, de Gibeon, de Jericó, para a parte dos muros, onde não havia gente morando. Usou as pessoas de fora também. Então, é a pessoa certa no lugar certo. Essas expressões significam isso. Não vai aparecer em nenhum momento oposto a ele, em oposição a ele. E às vezes, quando a gente está no nosso trabalho cristão, parece que acontece as coisas assim, né? Às vezes a gente está contra. Tem gente sendo empecilho. Eu li que tinha 3 tipos de gente. Um que constrói, outro que destrói e outro que obstrui. Aí você pode dizer assim, não, pastor, eu não sou aquele que destrói, não, mas também não deixa reconstruir. O que puder atrapalhar, atrapalha. Às vezes com crítica, às vezes com o próprio desânimo. O irmão, a irmã vem ali animada com o projeto e a gente já se especializou em jogar balde de água fria nos outros, em vez de animar, em vez de estimular. Então, primeiro, a pessoa certa no lugar certo, fazendo ali a coisa certa. E segundo, trabalhar em harmonia. Mais uma vez as expressões, junto a ele, ao seu lado, junto dele, depois dele, mostra que o trabalho é executado em harmonia. Harmonia entre as pessoas. E assim deve ser na igreja também. Eu estou trabalhando, mas eu não estou trabalhando sozinho. Junto a mim, tem os irmãos, tem o conselho, tem a junta diaconal, tem a liderança das sociedades internas, tem a liderança da escola dominical, tem cada membro da igreja, cada um faz a sua parte, junto a ele. Há um líder, mas para que a coisa aconteça, é necessário que haja também os liderados. Então, todos nós somos importantes. E trabalhando em harmonia. No Novo Testamento, isso é falado, na minha opinião, de uma maneira muito mais forte, quando fala que nós somos o que de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Ele, ligado pelo auxílio de toda junta e medula, produz o seu próprio crescimento. E que todos os membros do corpo são importantes. E ninguém diz assim, porque eu sou pé, o pé não diz eu sou pé e não sou mão, por isso não sou do corpo. Então
existe uma parte do corpo que não seja importante na obra. Todos são importantes. Trabalham em harmonia. Outra coisa que eu vou destacar no texto aqui é aproveitar as oportunidades. Uma expressão que apareceu também algumas vezes, pelo menos 3 vezes, foi de frente da sua casa, ou de frente da casa dele, de frente da sua casa. Irmãos, nós precisamos facilitar o serviço. Nós precisamos otimizar o serviço. Nós precisamos fazer com que o trabalho pareça mais fácil. Quem já leu o meu livro, Você é o que você planeja, eu tenho alguns conceitos lá, e um deles é: planejar é fazer parecer que foi fácil. Quando você planeja, você parece que a coisa foi fácil de realizar, que olha e fala assim: nossa, foi tão fácil fazer isso. Fruto de planejamento. Planejar é fazer antes. Então, aquilo que pode facilitar o trabalho, nós vamos fazer. Não precisa ser doído, não precisa ter que suar muito. Se a gente pode facilitar, Eu nunca gostei, eu ficava assim, às vezes irritado, até quando era criança, né? Fazia, obedecia, porque é um bom conselho obedecer, né? Quando meu pai mandava limpar o quintal, ele tirava uma coisa de um lugar e botava no outro. E na minha cabeça vinha assim: daqui a pouco vai ter que tirar daqui e botar para lá de novo. Né? Isso me deixava um pouco incomodado. Né? Não precisa ser assim. Né? Tem que haver um planejamento e uma facilitação. Neemias faz isso. Ele coloca as pessoas que podem trabalhando em frente à sua casa. E a gente podia estender isso mais próximo da sua casa, porque isso facilitava a produção de coisas, o deslocamento, a alimentação, a segurança, a despreocupação. Você sabe, e nós já falamos isso, está lá Sambalá, Tobias, Gesem, o Arábio, que não nos deixa mentir, né? Eles estavam lá como opositores, havia um inimigo. Então, imagine você trabalhando longe da sua casa, e aí sabe de uma invasão. Você pensa na mulher, pensa nos filhos, pensa nos parentes, né? Você estava Neemias com as pessoas próximas da sua casa, para que possam também defender a sua própria casa e economizar tempo. Bom seria se todos nós, trabalhadores, tivéssemos isso. Eu, por exemplo, gasto 3 horas por dia de deslocamento, quando tudo dá certo. 1h30 para ir e 1h30 para voltar. São 3 horas de serviço, de deslocamento, para quem trabalha 8 horas. Né? É o sonho de consumo. É o sonho de consumo de muitos trabalhadores. É porque você tem melhor qualidade de sono, porque você pode dormir mais, você pode comer, se alimentar na sua própria casa. Esse trabalho é tão próximo do trabalho que fica em casa. Né? E não gasta esse tempo todo, estresse todo em condução. Neemias, naquele tempo, ele já pensou nisso. Os únicos que atravessavam a cidade, faziam uma viagem, um deslocamento, eram aqueles que moravam fora da cidade. Isso é inteligência. Não é só conhecimento, tá? É inteligência. Hoje em dia fala-se muito de inteligência emocional. É diferente. Às vezes a pessoa tem um grande conhecimento de livros,
de técnicas, mas não consegue colocar isso de maneira plausível em prática, né? Então é explorado hoje a questão da inteligência emocional. Trabalhar em equipe, eram 8 portas, 2 de cada lado da cidade, 38 grupos trabalhando juntos. Eu lembro de um provérbio, eu acho que é africano, e ele diz assim: quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vai em equipe. Quer ir rápido, vai sozinho. Mas quer ir longe, vá em equipe. Ou seja, tenha um suporte. Aqui a gente vê um trabalho em equipe. Interessante que se a gente perguntasse na escola dominical, numa classe, num concurso bíblico, aquele de perguntas e respostas, quem foi que reconstruiu os muros de Jerusalém? Na ponta da língua a gente tem quem? Neemias. E está certo, não está errado, né? Mas junto de Neemias tem um exército, né? Um grupo de pessoas, né? Para poder fazer a obra fluir. E é sempre assim, irmãos. Ninguém constrói uma grande obra sozinho. Ninguém constrói uma grande obra sozinho. É necessário uma grande equipe. E Neemias, ele soube colocar essa equipe para trabalhar. E essa é a função do líder, né? Saber coordenar, fazer as coisas acontecerem. Um outro princípio: não deixar ninguém de fora. Não deixar ninguém de fora. Se você prestou bastante atenção na leitura, na parte que eu fiz, tinha sumo sacerdote, tinha sacerdote, tinha levita, tinha ourives, tinha perfumista, tinha o maioral da cidade, não sei das quantas lá, tinha o administrador, tinha o líder, ou seja, tinha gente de diversos tipos de ocupação. Diversos tipos de ocupação. Eu imagino, qual é a obra aqui? Reconstruir os muros. Imagina o trabalho do ourives. O que o ourives faz? Negócio delicado, né? Fazer ali direitinho. O perfumista. Você imagina um perfumista troncudo assim? Não. Aí ele podia dizer assim: não, peraí. Neemias podia falar: não, esse pessoal ourives, perfumista, esse negócio de levantar pedra, assentar pedra no lugar, levantar porta pesada, isso não é com ele, não, deixa ele lá e a gente faz o trabalho aqui. Não, Neemias incluiu todo mundo. E por outro lado, eles mesmo podiam dizer: peraí, Neemias, meu irmão é fina. Eu lembro do retiro, há muitos anos, né? era jovem, eu vim ver esse retiro. Aí no retiro tem as tarefas, né? Eu lembro de um colega lá que falava assim: não, a panela não, meu braço é muito pequenininho para lavar panela, né? E em todo retiro hoje, agora eu repito isso, né? Meu braço é muito pequenininho para lavar panela. Não, ninguém roeu a corda, ninguém disse: olha, minha mão é muito fina para trabalhar. Ô, Neemias, eu sou o homem dos perfumes, Neemias. Esse negócio de levantar pedra não vai dar certo. Não, todo mundo trabalhou. Então, todo mundo trabalhando, incluir todo mundo. E agora eu quero dar um testemunho, e até bom que, não sei porquê ainda, tem que descobrir esse mistério. Eu não tenho nenhum homem na igreja, né, além de mim. Não sei onde eles estão, quem sabe estão preparando uma surpresa aí, né? O conselho, quando se reúne para fazer as nomeações, mas nós, na igreja pequena, tem uma preocupação, na verdade, 2 preocupações. Uma é de tentar não sobrecarregar. Isso é muito difícil, porque revela-se aqui a revelação bíblica, né? A seara é grande,
os trabalhadores são poucos, a gente está orando. Deus tem mandado, graças a Deus, né, irmão? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A gente tem orado. Então, uma é não sobrecarregar, e outra é não deixar ninguém de fora. Vamos tentar encaixar as pessoas em alguma coisinha aqui, né? É um exercício que se faz. Por quê? Nós nos sentimos mais inclusos quando a gente trabalha. E tem aquela frase, né? Eu ouvi várias vezes o pastor Thaías. Quem trabalha não dá trabalho. Então, põe para trabalhar para evitar que dê trabalho. Depois de botar todo mundo para trabalhar, deixar ninguém de fora, outro princípio, os líderes precisam dar o exemplo. O exemplo, já diz aí a frase bem popular, o exemplo arrasta. Como começa o primeiro versículo do capítulo? A gente já viu que tem perfumista, tem ourives, tem maioral das cidades, tem os administradores, né, gente que trabalha ali, se fosse hoje, de colarinho branco, no escritório. Mas quem é que começa listando aí, encabeçando a relação daqueles que vão edificar o muro? O que ele era? O que era? O sumo sacerdote. Não o sacerdote, não, o sumo sacerdote. A figura mais importante da religião, né? E como não tinha rei, a gente pode dizer a figura mais importante, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Então é necessário que nós que estamos na liderança, a começar do pastor, né, a gente dê o exemplo. O presidente, o PH, presidente da SAF, o relator da comissão, a superintendente da escola dominical, quem está na liderança precisa dar o exemplo. Aí pensando, lembrando de um mutirão, eu lembro de uma vez, eu fiquei até bem na foto, né? Gostei daquela foto. A gente estava fazendo um mutirão, né? Não era a reconstrução dos muros, né? Mas era para nivelar toda a igreja, melhorar a acessibilidade, nivelou tudo, né? E a gente esquece, né, irmãos? Parece que sempre foi assim, né? A gente acostuma, né? Precisamos da graça a Deus. Quando a gente fez esse mutirão, era algo difícil. Aí eu estava lá carregando pedra para colocar esqueci o nome, britadeira, né? E aí estava com 2 baldes, posei para foto com 2 baldes, né? E estava lá, foi lá no grupo, sabe? E aí um irmão de outra igreja comentou assim: tá vendo, o pastor? Pegando no pesado, ele já escreveu um livro, mas está lá pegando na massa. As pessoas gostam de ver isso, né? Mesmo que você, eu no caso, que não estou preparado, não aguente muito tempo, né? Mas um pouquinho que você pega ali, estimula. Quando tiver mutirão, Dona Margarida pode vir com mutirão. Ninguém vai botar a Dona Margarida para carregar pedra, mas se ela chegar e levar um copo d'água ali para quem está trabalhando, vai lá, vai, né? Já está fazendo uma grande coisa, né? Então todos na obra, a começar pela liderança. Não dá para na obra de Deus a gente fazer igual o pessoal faz uma brincadeira lá com o versículo de Isaías, né? Em Isaías, no capítulo 6, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí tem um trocadilho que a gente faz, que diz assim: eis-me aqui, envia o meu irmão. Né? Não dá para fazer esse trocadilho. Neemias não fez isso como líder. Ele, quando estava falando com o rei Artaxerxes, o que ele fez? Ele orou, foi para o rei enviar, e ele envia lá. Né? Ele era um homem de confiança. Então, se o problema que parou a obra anteriormente era o medo da rebelião, eu sou um homem de confiança, né? Eu provo, eu sou vinho para ver se não está envenenado, eu como a sua comida para ver se não está envenenado, né? Então eu sou um homem de confiança. E ele foi enviado. Então a liderança, o exemplo da liderança. Agora leia o versículo 12 aí. Deixa eu ler, mas leia
no versículo 12, teve um homem, talvez fosse igual lá a casa da Marina, talvez fosse igual a essa casa, leia aí que você vai entender, que ele edificou a casa, ele edificou a sua parte, ele não fugiu do trabalho, mas ele fez como? Podem ler. Ao lado dele declarou Saúl, filho de Aroés, maioral da meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Olha, o sujeito era importante, ele é o maioral da metade lá de Jerusalém. E quem reparou a parte dele ali? Ele e as suas filhas. Talvez não tivesse filhos ali disponíveis, ele e as suas filhas. Então, no trabalho, a gente inclui também as mulheres. Isso é importante. Na igreja, quem é membro da igreja sabe disso. Por isso que não há discussão, não há luta, não há briga. Embora na IPB as mulheres não tenham cargos oficiais, as mulheres trabalham e têm toda a liberdade para trabalhar. Só não trabalha na igreja a mulher que não quer. Então, inclui-se as mulheres no trabalho, e esse homem aqui trabalhou com as suas filhas. Um outro princípio no trabalho, esse aqui, é bom a gente lembrar, está no versículo número 5. Os tecoítas, os habitantes lá de Tecoa, eles, versículo 5, eles trabalharam na obra, mas os seus nobres, quer dizer, a liderança deles, não trabalhou, não fez o trabalho do Senhor, não se juntou. O que se ensina para a gente? Que não há unanimidade. E quando não há unanimidade, o que acontece com a gente, especialmente está na frente da obra? A gente desanima. E todos nós temos um defeito, que precisamos corrigir, é difícil. Às vezes a gente sente mais, a gente se entristece mais com quem está ausente do que se alegra com quem está presente. Tem um trabalho, vamos fazer um mutirão, aí quando chega 3, 4, 5 pessoas e estão ali, mas você lembra, faltou fulano, faltou Betânia, o outro também faltou, podia estar aqui. Em vez de se alegrar com quem está presente, você se entristece com quem está ausente. No trabalho da igreja também. Temos trabalho nos cultos, nos departamentos, nas reuniões, e a gente fala assim, puxa, mas faltou fulano. Aí ele fala, não, mas veio o Beltrano, veio outro, irmão fulano de tal veio, viu fulano, estava doente, saiu do hospital agora há pouco tempo, já estava aqui. Então a gente tem que mudar isso, tentar mudar isso. A gente precisa se alegrar mais com quem está presente do que se entristecer com quem está ausente. Se entristecer com quem está ausente é bom, no sentido de preocupação, de ir atrás do irmão, de tentar acolher, reanimar, mas a falta de unanimidade não pode fazer o trabalho parar, porque a gente vai ter inimigos. Todo o trabalho de Deus, e na verdade, toda obra grande tem oposição. Toda obra tem oposição. Sempre vai ter aquele que não concorda, tem aquele que desconfia, sempre tem. Mas a gente precisa fazer a obra assim mesmo. Gosto de uma frase de Neemias, que nós vamos estudar mais à frente, que ele responde, porque quando a primeira estratégia dos inimigos falham, eles tentam outro, é distrair Neemias, e chamam Neemias para um banquete. Vamos para um banquete, E aí Neemias diz, estou fazendo grande obra, por que pararia a obra para ter com vocês? Eu estou fazendo grande obra. Essa é a visão que nós temos que ter. Então, falamos aí agora sobre envolva todas as pessoas, os livros dão exemplos, mulheres, não espere unanimidade, envolva também as pessoas de fora. Havia na obra homens, não só de Jerusalém, mas de Jericó, de Tecoa, de Gibeon, Mispa, Zanoa,
Bet-Querem, Bet-Zu, Zelá, gente que não estava em Jerusalém, mas foram envolvidos na obra. Nós precisamos fazer isso. Nós somos poucos, mas quando vamos fazer um trabalho, seja evangelístico, seja de mutirão, seja de campanha, nós podemos envolver outros de fora. Não há nenhum erro, não há nenhum problema nisso. De vez em quando nós lembramos, damos graças a Deus por essas pessoas, e lembramos muito isso no conselho, e de vez em quando na igreja também, que nós temos gente que não é membro da igreja, e ajuda a sustentar a igreja financeiramente, mensalmente, fielmente. E alguns projetos são realizados graças a esse sustento. Nós damos graças a Deus por isso, porque entendemos que os de fora também estão envolvidos. E fica aí a dica, se souber alguém de fora que quer ajudar a igreja, não tem problema, pode ajudar, vai ser muito bem-vindo. A única coisa que a gente não faz, tomar um cuidado, é a questão de barganha, Nós não estamos barganhando, nós não estamos vendendo a fé. Nós não estamos falando, faz isso e está tudo certo, Não. Mas se a pessoa sente o desejo do coração de ajudar, de contribuir, porque acredita que o trabalho aqui é sério, é muito bem-vindo. Então, Neemias soube fazer isso, envolveu os de fora. Agora, um outro princípio de liderança. Trate as pessoas pelo nome. Você deve ter ficado entediado. Se não for a palavra mais correta, mais apropriada, pode procurar outra. Mas acho que encaixa bem, entediado ao ler. Aqui foram quantos versículos? Vamos conferir aqui. Eu li, vocês só leram junto dele, depois dele, 23. Não, estou errado. 32 versículos. 32 versículos. Você deve ter ficado entediado. Mas, por exemplo, vou pegar aqui aleatoriamente. Eliasibe deve ter ficado muito feliz quando viu seu nome lá, na lista dos construtores do muro. Malquias também. E todos eles ficaram felizes de serem mencionados. Porque eles são importantes, eles foram importantes para a obra. Então a gente tem que lembrar disso. Às vezes, é verdade que a gente chega à frente da igreja, no escudo nós não voltamos, mas assim, eu vou agradecer de forma geral, porque para não correr o risco de esquecer alguém. Mas é bom que a gente pegue e anota o nome das pessoas. E outra coisa importante é a gente tratar as pessoas pelo nome. A gente tem uma dificuldade. Na nossa igreja, isso acontece entre os membros porque somos um grupo pequeno, Mas quando chega um visitante, você decorar o nome dele, chamado no dia seguinte, na próxima vez que ele vier, em vez de falar, seja bem-vindo meu irmão, meu amigo, fala, seja bem-vindo seu João, você vai ganhar o seu João, com certeza. Então, tenta, nem todo mundo tem essa facilidade, é um exercício, de gravar os nomes das pessoas, chamar a recepcionista pelo nome, o faxineiro pelo nome, o entregador que vai ficar o mesmo, às vezes sempre na sua casa, de gás de cozinha, por exemplo, pelo nome. Você ganha as pessoas. Fulano sabe o meu nome. Vou lembrar de uma história que o pastor Vanderlei, de vez em quando ele conta. Ele foi criado lá em Heliópolis, os pais não eram crentes. E ele diz, vou falar aqui porque ele conta isso publicamente, então não tem problema. Aí ele diz que ele nasceu um pouco bagunceiro, bagunceiro como criança. Uma vez uma irmã, a Marlúcia, chegou e ele estava correndo para cá e ele chamou assim, Vanderlei. Ele não lembrou nem da bronca. Ele só ficou registrado na cabeça dele. Nossa, ela sabe o meu nome. Eu pensei que eu não era ninguém, e ela sabe o meu nome. Aí ele conta isso. Então, vamos
vamos lembrar, chamar as pessoas pelo nome. É um exercício para muitos, às vezes a gente não tem facilidade de gravar, mas é bom a gente fazer. Procure motivar as pessoas. Aqui é meio redundante, repetitivo, por quê? Porque essa motivação de Neemias foi a facilitação de botar as pessoas trabalhando próximo da sua casa. Hoje em dia, existe um trabalho que também é sonho de consumo, talvez maior do que morar perto de casa. É trabalhar em casa. É o home office. Né? E às vezes a pessoa produz mais. Verdade é que nem todo mundo tem disciplina para trabalhar em casa. Né? E nem todas as famílias, porque você está trabalhando em casa, mas tem que lembrar que está no horário de trabalho, não está de lazer. Né? E o resto da família também. Né? O filho está lá, vão chamar para fazer isso. Não, está trabalhando. Né? Então, é uma facilitação. O que puder facilitar, motivar, é bom, porque as pessoas motivadas trabalham muito melhor, trabalham mais. Saiba apreciar as grandes e as pequenas coisas. As grandes obras e as pequenas obras. Apagou ali, né? Mas eu elogiei o Gabriel. Eu demorei a ver porque eu fico aqui, né? Assim, de frente, né? Aí não vejo. Aí um dia eu vi, né? Já tinha feito até um bom tempo já, né? Aí ele fez um desenho, né? Um logo, né? Com a sarça, botou ali mais uma coisa e PNA, né? Personalizando a nossa igreja. Então, é uma obra, um trabalho, né? Parabéns. Então tem obras pequenas e obras grandiosas. O Neemias, ele faz isso. Por exemplo, tem aqui o Azul, os moradores de Zanoa repararam uma porta. Se pensar em porta, né? A porta do muro de uma cidade, não é uma portinha pequena igual da nossa casa, nem da igreja, é uma porta, um portal imenso. Eles repararam essa porta e mais 1000 côvados de muro, saber, 500 metros. Mas ao lado dele, Malquias edificou apenas uma porta. E os dois são falados e lembrados igualmente. Então a gente elogia quem reparou a porta aí, 500 metros de muro, e a gente elogia quem só reparou lá. Bom, teve gente que teve que reconstruir o muro da base, do alicerce, e teve gente que só teve que fazer reparo. E todos são lembrados. E não há ciúme demonstrado, não há inveja. Porque no trabalho isso é uma coisa também terrível. É quando você olha para o lado e fala assim, poxa, eu fiz isso, e Beltrano só fez aquilo assim. Mas ainda bem que ele fez aquilo e fez bem feito, né? Porque se ele não tivesse feito aquilo, talvez fosse o dente da engrenagem que estivesse faltando e a engrenagem não ia rodar, o maquinário não ia funcionar. Um pouco também, tem que ser feito. Né? Então, lembre-se das grandes coisas, das pequenas coisas. Elogio. Tem gente que fala assim, não, elogiar não é bom. Não, elogiar é bom. O ruim é a vanglória. O ruim é a bajulação. Mas elogiar, e sinceramente. Porque as pessoas sabem quando está elogiando de forma verdadeira, isso não falta. Não adianta a pessoa estar gorda, você fala, nossa, como está magra. Não adianta. Mas você pode olhar para o gordinho e falar assim, nossa, seus olhos estão muito bonitos hoje. Né? Então elogie de forma sincera, aquilo que a pessoa realmente tem de bom. Né? Então, elogie sempre. A outra coisa é que apesar de serem 38 grupos, é um muro ao redor da cidade toda. Cada um sabia o que tinha que fazer.
Isso em administração a gente chama de divisão do trabalho. Divisão do trabalho. Não adianta ter muita gente, e na expressão popular, batendo cabeça. Não adianta. Aí você pode ter opção de gente, mas tudo batendo cabeça. Ou então, como acontece às vezes em algumas empresas, tem ali 2 trabalhando e 3 olhando. Não. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Eu imagino aquele povo acordando pela manhã e falando assim, não, esse aqui é o meu pedaço do muro. Esse tem um muro imenso. Se olhar assim, pode uma visão, vou ficar desanimado. Mas a minha parte é essa aqui. É isso aqui que eu tenho que levantar. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Isso é importante. Cada um saber o seu papel. E quando as pessoas são confiáveis, estimuladas, animadas, a gente pode descansar. Que imagina você chegar, eu conheço colegas assim de ministério, você que se preocupar em abrir a igreja, em ligar o som, em congressos. Uma vez eu falei com um amigo, não é para você fazer isso, não é possível. Isso é até bonito, não sei se eu posso chamar bonito, eu acho realmente bonito. O pastor está lá no congresso, na igreja dele, e aí vem alguém da cozinha falando, pastor, acabou o gás. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que o pastor tem que saber que acabou o gás? Será que não tem na igreja alguém que é responsável pela cozinha e possa comprar esse bendito gás? O pastor tem que sair de lá da igreja, tempo, cheio de gente, os convidados, de outras igrejas, para lá resolver o problema do gás. Falta de divisão do trabalho. Outra palavrinha importante aqui também é delegação do trabalho. Delegação de competência. É verdade que algumas coisas têm que passar pelo conselho da igreja, mas aquilo que é rotina, delegou sua competência. Aliás, você aprendeu na escola dominical. Pode fazer o trabalho. Vai fazer o trabalho. Por quê? Porque foi competência delegada. A UPH, a SAF, a UPA, a UCP tem liberdade de fazer o seu trabalho. Então você delega a competência e acredita nas pessoas. Tem uma frase bonita que diz assim: não há limite para as realizações quando você não limita as pessoas. E mais uma vez elogio. Elogio sempre. Porque às vezes quando a pessoa toma uma iniciativa, faz alguma coisa, e acontece em casa, tá? Aproveitar que tem mulheres, que são de linha do criança, só mulheres. Às vezes o seu marido vai lá e ele vai fazer alguma coisa em casa. Por exemplo, lavar a louça. Ele lava. Só que não ficou tão bom igual você faz. Aí você vai e reclama. Aí estimula. Fala que tá bom, finge que tá bom. Para ele lavar de novo. Seu filho, criança. Vai você dar uma atividade, faz isso. Hoje, a sua cama, o seu quarto é você que vai arrumar. A criança arruma. Só que não ficou ali o lençol tão esticadinho como você gostaria. Aí você vai e critica, não, poxa, que bom, você arrumou o seu quarto. Parabéns. Então delegue competência e saiba que nem todo mundo faz igual você faz. O meu jeito de fazer é o meu jeito, mas não quer dizer que é o jeito certo. Não é isso? Elogia. Detergente se compra outro. Aí você explica, põe ali, põe um pouquinho, ou então deixa lá um frasco lá com pouco, lá para ele lavar, você troca, põe um pouquinho, É necessário estimular as pessoas, Vamos lá. Concluindo, que nosso tempo está acabando, Então, instrução, delegação, e lembrar, irmãos, o sucesso da obra toda é o sucesso de cada um. O sucesso da obra toda é o sucesso de cada um. Todo o trabalho que a gente faz na igreja, campanha, a gente fez várias aqui. E Deus abençoou. Primeiro vai falar igual a Neemias, porque a boa mão de Deus era
porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E quando você faz parte da obra, do processo, você fica feliz. Você fala assim, olha, é meu. Por isso que nesse sentido, não é errado falar a minha igreja. Não é errado falar a minha igreja, sabe que é a igreja é do Senhor. Mas nesse sentido, de trabalhar, de pertencimento, fala assim, é a minha igreja. Então a gente reformou a fachada, botou muro de blindex, né, colocou o ar-condicionado, e cada um que contribuiu, né, humanamente falando, falou assim, poxa, meu irmão contribuiu um pouco. Mas ele contribuiu. Né? Aquilo ali, né, foi importante, é importante. Né? Quem contribui muito, quem contribui pouco, né, todos são importantes. E aí a vitória, o resultado, né, a felicidade é de todos. É de todos. Então, por isso que esse capítulo 3 é um capítulo realmente fascinante. Não, o Packer, né, J. Packer, outro livro que eu estou estudando para expor Neemias, ele pega e fala assim, olha, a reconstrução do livro, a reconstrução dos muros, é como se fosse uma alegoria, uma metáfora para a reconstrução da igreja. Para a nossa reconstrução como povo de Deus. O que foi aplicado lá no muro é para ser aplicado na igreja, na nossa vida, na nossa família, dia a dia. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.